Oi, gente, tudo bom com vocês? Bom, o vídeo de hoje vai dar sequência a uma série de vídeos assim bacanas que eu gostei muito de fazer, né? Nessa semana que passou agora, eu fiz alguns vídeos bem legais. Eu trouxe algumas histórias minhas como torcedora do Corinthians. Eu trouxe a biografia do Cristiano Araújo, que foi assim um vídeo que me deu muita alegria em fazer, muita alegria, mas também deu muita saudade. Fiz também um vídeo sobre o Lauro Corona, pra quem não conhece, o Lauro Corona foi um galã dos anos 70, 80, mais ou menos. Geração da minha mãe, das minhas tias. Um ator assim bonito, bem, um ator brilhante, mas que infelizmente partiu muito cedo. E hoje este vídeo vai trazer um pouco mais de nostalgia, assim, pra quem como eu foi criança nos anos 90, pra quem curtiu muito a TV Cultura, que antigamente a TV Cultura tinha uma programação infantil assim, top de linha. Porém, infelizmente, tudo que é bom fica no passado, né? A programação hoje parece que tá tensa. Mas a história de hoje vai ser uma história bem bacana. Olha, eu particularmente eu vivi a época do X-Tudo, do Castelo rá do próprio rá do Mundo da Lua. Eu adorava o Lucas Silva, não vou mentir. Mas o vídeo de hoje vai relembrar um pouco a carreira, acho que de um artista que marcou muitas gerações e que deixa muita saudade nos dias de hoje. Pois vamos lá. Você já ouviu falar de Gerson de Abreu? Pois é, o vídeo hoje vai ser sobre ele, contando a história dele, relembrando momentos da carreira dele. Então vamos começar lá pelo início? Porque tudo se começa pelo início? Pois bem, vamos pelo início. Gerson Ribeiro de Abreu Júnior nasceu no dia 11 de agosto de 1964, na bela e litorânea cidade de Iguape, no litoral de São Paulo. Filho do senhor Gerson de Abreu e da dona Neuza de Abreu, ele tinha 3 irmãos: Kleber, Júlio Augusto e Jefferson. E ele, que era chamado pela família de Gercinho, ele era o mais alegre, o mais extrovertido e o que dizia mais gostar de artes. Tanto é que ele fez cursos de pedagogia e psicologia. Olha pra vocês verem como o homem era brilhante. Entre os anos de 1992 e 1994, ele apresentou o programa X-Tudo na TV Cultura. Para quem não lembra, o X-Tudo era um programa para crianças que envolvia desafios, experiências, culinária, histórias. No X-Tudo eu lembro que as histórias eram eram histórias que vinham da Sherazade ou do Gênio. E a garotinha que aparecia com eles era a Fernanda Souza. Acho que todo mundo lembra da Fernanda Souza, que depois foi a Milly das Chiquititas. Depois fez Malhação, fez... acho que Andando nas Nuvens, fez várias novelas na Globo. Que hoje ela é casada com o Tiaguinho e ela tem um programa no Multishow chamado Vai Fernandinha. Eu ainda não assisti o programa dela, te confesso. Tinha a culinária, que era com o garoto Rafael, eu não esqueço a culinária, com o X lá dando as dicas também. E as experiências eram com o Gerson de Abreu. Já o oráculo lá das perguntas do Você Sabia? Era com o Márcio Ribeiro também, saudoso. Um dia eu vou trazer a história do Márcio Ribeiro pra vocês. Pois bem, mas antes disso tudo, do X-Tudo, do Castelo rá-tim-bum, os inícios do Gerson na TV Cultura foram quando ele ainda era jovem. Pois bem, nessa época, bem no comecinho dos anos 80, havia um programa de TV na Cultura chamado É Proibido Colar, que era uma apresentação de escolas. E a escola do Gerson se apresentou nesse programa. Programa esse que era apresentado pelo então casal na época, Clarice Abujanra e Antônio Fagundes. Pois é, o Antônio Fagundes foi casado com a Clarice Abujanra, eles tiveram 3 filhos e tal. E ele fez o papel de cozinheiro num teste. Só que ele agradou tanto a TV Cultura, mas tanto que ele agradou, que o que aconteceu? A emissora falou, ó,
vem cá, rapaz, gostamos de você, vem cá fazer um teste. E 2 anos depois, ele se tornou repórter do programa Tempo de Verão. Depois ele passou a atuar em programas como Bambalalão, Som Pop, Som Vivo. E ele foi considerado o melhor apresentador infantil do Brasil porque ele se dava muito bem com as crianças. Ele tinha um público infantil assim muito grande. E ainda na cultura ele também fez, além do Castelo, além do próprio Rá-Tim-Bum também ele trabalhou, além da Proibido Colar, além do X-Tudo, ele também fez o Castelo Rá-Tim-Bum. Acho que eu cheguei a falar num dos vídeos que eu fiz sobre o Castelo Rá-Tim-Bum. Eu falei que ele também atuou no Castelo Rá-Tim-Bum como personagem Flap, uma das botinhas que eram um par de botas, né? O Tap e o Flap, que eram vividos pelo próprio Gerson de Abreu, que era o Flap, e o Tap, que era vivido pelo DJ Tal Werneck. Pois é, o Tal Werneck hoje é DJ, ficou faltando isso. Já em 1995, a Rede Record o chamou para trabalhar com eles num programa infantil. Ele se tornou o Agente G. Isso foi um sucesso, mas um sucesso tão grande que em 1998, lá foi ele, mais um projeto infantil. Dessa vez, o Vila Esperança, onde ele vivia o tio o dono de uma mercearia que gostava de falar de artes, de cinema, de teatro, de literatura. Ou seja, ele gostava de falar de temas, assim, educativos, né? Era um programa muito bacana, o Vila Esperança. E no mesmo ano, em 98, ele ainda fez uma novela pela Rede Record, que foi a única novela que ele fez, que foi a novela Estrela de Fogo, onde ele vivia o personagem Colibri. E eu me recordo dessa novela, assim, muito vagamente, porque eu só lembro mesmo do mote da história, que era uma moça que se apaixonava por um rapaz, as famílias eram inimigas, o rapaz morria depois de um tempo. O filho da cozinheira se apaixonava pela moça. É uma história bem confusa, tipo dramalhão mexicano, mas eu me recordo. Pois bem, continuando. No ano 2000, ele foi chamado pela Globo, olha a Globo entrando na história. Ele foi chamado pela Globo para fazer uma minissérie chamada Aquarela do Brasil. Que ele foi trabalhar de um radialista. Para quem não sabe, Aquarela do Brasil se passava lá nos anos 40. Era nos 40, em época de guerra, que trazia a ascensão do rádio, né? Que pra quem não sabe, nos anos 40, o rádio era um veículo assim muito forte. Aliás, acho que era o único veículo que existia também, como entre emissoras, a Rádio Mayrink Veiga, a Rádio Nacional. Tanto é que, para quem não sabe, ainda na década de 40 existiu o Repórter Esso. Tem um vídeo, se eu não me engano, do Ciro César, que ele é radialista. Qual é o nome do programa? O canal dele se chama No Dial com o Ciro César. Ele contando a história do Repórter Esso. E quem anunciou o final da Segunda Guerra naquela época, acho que foi pela Rádio Nacional, porque a Rádio Mayrink Veiga, foi a Mayrink Veiga, se eu não me engano, quem anunciou foi um jovem, que hoje é um dos grandes mestres do esporte, um dos grandes gênios, o Léo Batista. Vou deixar também linkado aqui para vocês a história do Repórter Esso contada pelo Ciro César. Mas vamos lá. O Gerson, ele atuou no papel de um radialista na minissérie Aquarela do Brasil, de Lauro César Muniz. Uma minissérie muito boa, pena que não teve muita repercussão. E ainda ele fez cinema, ele fez teatro, fez cinema. No teatro ele fez projetos como a peça Gato Preto, com a Rosi Campos, que era uma grande amiga dele. Pra quem não sabe, a Rosi Campos é a bruxa Morgana do Castelo Rá-Tim-Bum. Hoje ela tá na Globo fazendo novelas e também tá fazendo teatro.
E também fez a peça Almanac Brasil. E no cinema, ele fez os filmes. Ó, eu vou ter que ler aqui porque o nome do filme é complicado, porque tem muito número aqui, então me bugou. Beijo 23348/72. E fez os curtas A Revolta dos Carnudos e Mano a Mano. E infelizmente, a história do Gerson, a carreira brilhante dele, chegou ao fim no dia 18 de julho de 2002. Aos 37 anos, em sua cidade natal, Iguape, ele foi vítima de um infarto fulminante que, infelizmente, nos tirou um grande apresentador, um grande ator, um grande amigo das crianças da minha geração ali, anos 90, pegando ali finalzinho dos anos 80. Infelizmente, Gerson se foi. Mas em sua homenagem na sua cidade natal, Iguape, existe a Oficina Cultural Gerson de Abreu, que foi inaugurada como uma homenagem ao seu filho mais ilustre. Nessa oficina, o que ocupa um casarão colonial bacana ali na cidade, que foi construído no final do século XIX, é destinado às artes, envolvendo, assim, em cursos gratuitos, as oficinas de artes plásticas, fotografia, dança, música, literatura, teatro, tudo como ele queria que fosse. E tudo muito bonito, ou seja, ele que foi um herói para as nossas crianças, ele que foi um dos grandes, assim, pilares da arte para as nossas crianças. Para mim, por exemplo, que admiro muito até hoje, o Gerson, ele deixou um grande legado. Deixou um legado de que a nossa infância, lá nos anos 90, pegando o final dos anos 80, foi uma infância muito gostosa. Se duvidar, melhor que a infância de hoje. Eu não vou mentir. Bom, gente, é isso. Esses meses de junho e julho foram meses de histórias. Acho que em agosto vamos ter mais histórias ainda. Eu já trouxe algumas biografias. Eu tô com a biografia pronta para fazer. Já tô pronta para fazer mais alguns vídeos. Eu vou trazer, além da biografia da dupla Leandro e Leonardo, que já tá com o roteiro prontinho, eu quero trazer também a história do dia. Infelizmente é um tema que a gente não gostaria muito de falar, mas acaba sendo obrigado. O dia em que religião e futebol se juntaram e o resultado foi uma guerra. Pois é, eu tô querendo relembrar com vocês também a história da batalha do Alianza Lima. Vocês vão entender por quê. Mas esse vídeo logo vai sair, vocês vão entender. Então, gente, beijo pra todo mundo e